Bem-vindos ao canal Vela na Veia. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Costa. E hoje eu tô com meu amigo aqui, o Antônio. Vai se apresentar aí e contar um pouco da história dele na vela aí, compartilhar com a gente. Então bora pro vídeo. Apresentar aí meu amigo aí, se apresenta aí, Antônio. Bom, meu nome é Antônio, eu sou veterinário de profissão, né? E velejador por opção. Hobby. Por opção e por amor, hobby, né? Por amor, hobby, é isso aí. Que legal. E fala uma coisa, você começou a velejar faz quanto tempo? Então, na verdade eu comecei a velejar aos 19 anos, eu tô com 58, em Alfenas, Minas Gerais. No Magno 422, que era de um colega da República. Ele parece um laser, um barquinho pequeno, é um monotipo, né? E ali que eu aprendi meus primeiros passos na velejada, né? Depois eu morei na Ilhabela, eu abri minha primeira clínica veterinária na Ilhabela, e aí lá, esse mesmo barquinho foi comigo, que era do meu amigo, ficou na minha casa, e eu continuei velejando lá. E aí, já me apaixonei, né? A vela é uma coisa que apaixona, né? Pra quem gosta, né? Claro. Sim. Né? Não é qualquer um que gosta, mas quando a pessoa gosta é um grude, né? Não consegue parar, né? Não consegue. Aí sai os loucos, vai velejar no dia do furacão, né? Hoje a gente já saiu pra velejar aí, depois eu vou pôr uns take aí das nossas velejadas, nós estávamos parecendo duas crianças no barco, né? Só muda o tamanho do brinquedo, né? Sim. Segundo minha mulher, o brinquedo é a mesma coisa, só mudou o tamanho. Só muda o tamanho. E o homem não amadurece. Segundo minha mulher, o homem não amadurece brinca, né? É verdade. E me fala uma coisa, então esse aqui é seu primeiro veleiro oceânico, certo? É um Brasília 27 igual ao nosso. E você estava me contando aí que nem eu já falei pro pessoal, eu acabei pagando um skipper para trazer por causa do trabalho, por também não ter tanta confiança de trazer sozinho. E você estava me contando que você já deu uma, né, você foi mais, como é que eu posso dizer? Não precisa medir as palavras, pode dizer, foi louco mesmo. Foi louco, exatamente. Então, na verdade, Rodrigo, eu me sentia mais seguro também, porque eu tive barco antes do veleiro, eu tive uma lanchinha, que eu fiquei uns 4 anos. Então eu navegava com essa lanchinha. Ela ficou 2 anos em Peruíbe, então eu navegava ali. O mar lá é casca dura, é grosso o mar, então saía só até a primeira ilha, que é onde pode sair, para Arraiz, né, que na época eu era só Arraiz. E depois ela ficou 1 ano em Itanhaém também, explorei todos aqueles rios de lá, não saía no mar. E depois ela ficou 1 ano ou 2 em Cananéia, eu explorei todo o estuário de Cananéia. Você ganhou bastante experiência com isso. Então eu tinha segurança, né, então eu me sentia seguro, apesar que minha mulher, meus filhos acharam loucura, né? E o cara que me vendeu o barco também não queria que eu viesse. Mas não tinha ninguém para vir comigo, eu não ia pagar um skipper, porque eu não tinha rapado a conta para comprar o barco, né? Não tinha dinheiro para pagar um skipper. Eu falei, eu vou levar o barco, eu tenho condição, eu já tinha uma boa noção e graças a Deus correu tudo bem. Eu fui bem programado, né? Eu só naveguei durante o dia. Com certeza você ganhou uma ótima, excelente experiência sem dúvida, aí, né? Sem dúvida. Te forçou a ganhar a experiência, Com certeza. Aprendi coisas assim que só aprenderia mesmo na raça. Eu programei velejar só de dia, acabei velejando à noite, graças a Deus, pouco tempo. Mas eu fiz em 2 pernas, fui até a Ilha Grande. Num dia saí bem cedo do Rio, fui até a Ilha Grande, dormi no Abrão. E no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu saí para Ubatuba. Cheguei aqui 9, 10 horas da noite aqui em Ubatuba. 9 horas da noite. Ah, legal. Saindo de lá. Usei muito motor na segunda perna. Sim. Eu trouxe bastante gasolina, eu sabia que teria que usar o motor. Eu usei bastante o motor na segunda perna. Na primeira perna, deu para vir bem no vento. Mas e tudo sozinho? Sozinho. Eu já fiz várias velejadas, por natureza eu sou solitário mesmo. Sim. Eu faço bastante velejada solitário, faço os mini cruzeiros por aqui, tudo solitário. Você estava me contando, né? Você gosta bastante de ir até Ilhabela, Angra dos Reis, Paraty, você tá nessa... Passei ano novo com a minha mulher em Paraty, foi bem legal. Foi bem legal. Ela encarou a ponta da Joatinga. A temida ponta da Joatinga. Mas só balanço mesmo, desconfortável, né? Sim. Graças a Deus a gente encontrou um grupo de golfinhos que ela ficou enlouquecida e aí ganhamos o dia, né? Mas em Paraty foi muito legal, a gente desceu, foi muito bacana. A gente parou bem em frente, a gente desceu, curtiu a cidade, ela foi fazer o cabelo, sabe as coisas de ano novo? E vimos os fogos de frente. E é legal, né? Tem que deixar mesmo a mulher fazer o cabelo, a unha, pra ficar bonita e feliz, bonita, né? E feliz pra poder vir velejar com a gente, né? Isso foi legal, aí, foi bacana. Legal.
é assim, a gente sempre sai com uma tensão, né? Sim. O mar não é uma coisa que Sim. você pode relaxar. Você tem que... Sim. Não tem glamour, não tem... Exatamente. Mas assim, é um prazer inigualável quando você chega num porto de destino. E me fala uma coisa, você tá morando aqui ou não? Porque assim, toda vez que eu venho aqui dia de semana, você tá aqui. Então parece que você tá, mas você acha que é igual eu, né? Você mais vem aqui Na verdade eu tô em fase de, digamos assim, transição. Eu tô me aposentando, né? Sim. Então assim, eu não tô trabalhando mais. Eu faço só pequenas cirurgias como veterinário, quando me chamam, mas faço nas clínicas dos colegas. Então eu não tenho mais um horário fixo, né? Então eu fico um pouco lá com a minha esposa, né? Meus filhos são todos grandes, todos trabalham. Já tá com a vida, morando em São Paulo, outro, enfim. a vida mais estabilizada. Não precisam, não dependem de mim. Então eu fico bastante tempo aqui. Eu fico 15, 20 dias aqui e depois vou embora. Ou seja, tá igual eu, tô morando mais aqui do que lá. Eu tô meio que pau a pau, viu? É igual eu também, né? Que a gente vem de segunda-feira e fica até quinta, às vezes sexta, então... Basicamente a gente tem um pé aqui e um pé lá, né? Não estamos morando definitivamente, porque, na verdade, mas... você ter um veleiro, né, significa você vivenciar isso. É. Né? Ele não é um barco, não é um brinquedo pra você deixar guardado Não. e de vez em quando usar. Você vai estragar se fizer isso, né? Sim. E você vai gastar um dinheiro também que não vai te... Enfim, ele você tem que vivenciar, né? E falando em dinheiro, você acha, o que você tem que falar aí pro pessoal assim que tem medo de comprar porque acha que é uma coisa de rico, que é uma coisa de muito glamour, Então, que é uma coisa... Eu já até falei em algum dos vídeos passados aí, antes desse aí, sobre preços, né? As opções que a pessoa pode estar numa marina, numa poita. Você aqui, qual que é o seu... meu custo. O teu custo, como que você tá aqui? Você tá numa poita alugada, numa poita comprada, numa marina? Como é que você tá aqui? Então, aqui o meu é uma poita minha, particular, e eu, assim, em tese, eu não preciso pagar nada pra ninguém. Custo zero praticamente. Custo zero. Mas aí eu teria que fazer toda a limpeza do fundo do barco. Sim. Então eu tenho um marinheiro que cuida do barco pra mim quando eu não tô aqui. Então eu tenho o custo do marinheiro. Do marinheiro. Que é o normal, o preço normal. O meu aqui eu pago 600, 700. Você... E é por pé, né? Por tamanho de barco. Então um barco de 27 pés igual ao nosso fica em torno de 600, 700. 700. Depende do que você quiser. Por exemplo, se você quiser que ele só limpe o fundo, você vai gastar de 100 a 200 por mês. Tá. E ele não entra no barco. Se você quiser que ele limpe por dentro do barco, limpe o barco, abasteça o barco, deixe o barco em ordem, aí é um pouco mais. Que é o que ele faz pra Que é o que você. ele faz pra mim. Mas Então- o que acontece? Quando eu vou embora, eu fico sossegado, eu largo meu bote no Barco portinho sujo lá. e tá tudo em ordem quando você chega. Não deixo muito sujo porque ele briga comigo, sim. mas assim, eu deixo ele que cuida. Ele deixa abastecido. Você não deixa- vai se preocupar em chegar e ter que abastecer o tanque de Não. água ou colocar o motor de popa no barco. Nem o botinho, deixa pronto pra mim. Eu já não tenho esse serviço. Eu tenho a marina, eu gasto um valor um pouco mais do que isso, mas eu já não tenho essa comodidade que o Antônio tem. Eu que tenho que colocar meu motor, eu que tenho que pôr água no tanque. Então, a desvantagem no meu caso é que eu não tenho nenhum apoio em terra, né? Eu não tenho lugar Sim. pra tomar banho, nada disso. Tem que fazer tudo no barco. É o que eu Cozinhar, tentei falar no tudo. vídeo passado. Entendeu? Aqui, como eu venho muito sozinho, eu me viro muito bem. Eu tomo meu banho aqui, minha mulher também é de boa, ela toma banho, a gente toma banho aqui, banho frio mesmo. Se estiver muito, muito gelado, esquenta uma água E e toma põe no... de boa. Banheiro dá pra usar, a cozinha a gente faz de tudo aqui, minha mulher faz bacalhoada aqui. Aí. Então, Chique pra caralho. Glamour. glamour. Quem tá achando Põe que um não tem vinho aqui, glamour. entendeu? Aí tira uma foto, mas ninguém mostra o balanço do barco. Ninguém mostra aqui esse balancinho. É que quem é É do que a- mar quem não é do mar não enjoa. enjoa, né? É isso aí. E legal, Então é cara. isso. Vamos lá, o que a gente pode falar? Algum perrengue? Você já passou algum perrengue que você possa ou queira compartilhar com a gente aí pra alertar as pessoas, de repente servir de lição pra se safar de uma situação, alguma coisa que você possa... Ó, já tem vários perrengues que eu É. passei, né? Mas assim, o perrengue mesmo que chegou a ficar ruim mesmo foi... Eu acho importante, porque assim, um perrengue que eu passei por erro meu. Então é importante a gente frisar os erros, porque é com os erros que a gente vai aprendendo, Sim. né? Então assim, a gente aprende na prática que quando você vai ancorar um barco, você tem que colocar de 3 a 5 metros por metro de profundidade. Então você vai ancorar num lugar de 10 metros de profundidade, 30 a 50 metros de cabo, certo? Essa é uma ancoragem com segurança. Porém, nesse dia que eu passei o perrengue, estava um dia muito calmo. Que você não precisa usar estudo de corrente, o barco vai ficar parado.
Mas é um erro que a gente comete por preguiça, por comodismo, porque tá um dia bonito, que tá cheio de barco, tá todo mundo se divertindo, o mar tá calmíssimo, então deixa assim mesmo, vai ficar. E ficou, Sim. até chegar o Pirajá. Né? Aí quando chegou o Pirajá, o barco garrou, e aí até ainda tudo bem, porque eu tava no barco, poderia ter ligado o motor e então saído. o dia tava lindo, maravilhoso e do chegou nada, um Pirajá. Pirajá. Não, mais ou menos do nada. A gente viu que ia entrar um Pirajá. Sim. Né? E aí é o segundo erro. Além de eu ter ancorado com pouco filamento, pouco cabo, eu vi o Pirajá e não fiz nada. Fiquei olhando. Ah, vai chegar, tudo bem. Ah, vai ser só uma chuva de verão, tal, e vai passar. Realmente, foi isso mesmo. Só que foi tão forte e começou a agarrar o barco. Até aí ainda vá lá, Rodrigo, porque eu conseguiria sair da situação se não tivesse nada perto. Só que tinha um monte de barco. E aí entrou uma lancha atrás de mim, ficou entre o veleiro e o meu bote, já não conseguia mais sair. Quando a lancha saiu, o barco já estava enroscado numa poita de marisqueiro. Esses marisqueiros que ficam, depois você mostra para o pessoal entender. E aí não tinha mais como sair, ele ficou preso ali e o Você vento... não podia ligar o motor. Não tinha como ligar o motor, não tinha como ver, não tinha como fazer nada ali. Ali o máximo que eu podia fazer, puxar a âncora, mas aí ia ficar sem âncora. Enfim, também é muito rápido, parece que a coisa demora, mas é muito rápido. E aí assim, a gente ficou preso ali, e tava dando graças a Deus estar preso ali. Só que aí o barco arrastou essa poita de marisco e foi para as pedras, né? Foi para as pedras, encostou, apoiou na pedra e começou aí. O mar estava muito grosso, muito agitado, muito vento, com muita chuva, pouca visibilidade. Todo mundo correndo para salvar seus barcos, que todo mundo estava numa situação parecida com a minha. E aí é isso. Aí apareceu um lancheiro. E orientou que eu pulasse, porque o barco estava prestes a virar. E ele estava apoiado numa pedra. Estava quase deitado. Não, estava em pé, mas estava batendo nas pedras. Estava encostado, estava sentado no chão mesmo. Ele não estava mais boiando, ele não estava mais flutuando. Aí que a gente pode falar da estrutura do nossos barcos, que é o Brasília. Não aconteceu nada. O casco não aconteceu nada. Deu um arranhão na quilha e o leme quebrou. Mas aí o leme quebrou porque ficou enrolado. Sim, mas não fez água em momento nenhum. Não, vim embora com o barco. Eu vim embora com o barco. Quando o pessoal puxou o barco, tirou da situação que ele estava, o próprio movimento de puxar o barco acabou arrebentando o leme, porque o leme estava preso nesse cabo aí. Então eles foram arrastando com a lancha e foi isso que quebrou o leme. Na verdade quebrou também bem pouco. Quebrou o skeg, né? Depois você mostra pro pessoal onde fica o skeg. Ele fica na frente do leme. É para proteger o leme. Ele quebrou o skeg. E aí o que acontece? O leme só virava 180 graus, do meio para um dos lados. Só para um dos lados. Só para um dos lados. Quando chegava no meio ele parava, ele não virava. Aí eu vim no motor de polpa. Eu ia te perguntar, como é que você se safou? Como é que você conseguiu aí depois o pessoal embora? tirou o barco de lá, né? Isso é uma coisa incrível também. O mundo náutico é fantástico, cara. Você não tem ideia. Apareceu gente da onde eu nem esperava. Apareceu gente de tudo quanto é canto. Um pulou na água, o outro foi pelo pier, que ele estava perto de um pier, o outro foi pelo pier, o outro pegou a lancha dele, que estava agarrando também, ele salvou a lancha dele e foi lá salvar eu, que ele falou, pô, aquele tá pior que eu. Entendeu? Os caras assim, tudo feito de coração mesmo. Me colocaram numa poita, me levaram de volta pro barco, depois me trouxeram a âncora que ficava. Você tava me falando, te convidaram até para passar o ano novo. Passar o ano novo, que era a véspera de ano novo. Né? Aí vamos lá, nós não fomos, porque primeiro que não conheci, depois a gente acaba sendo a atração principal da festa. Né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. A gente também não tava com espírito mais, né, cara? Sim, foi muito triste. sim. Eu não chorei porque. E foi apavorante, né? Porque quando eu tava na lancha já. Eu olhava pro barco, cara, minha mulher olhava pra mim, ela falava, não sei como que você não chorou, a sua cara era de choro. Porque eu vi o barco nas pedras lá, sendo castigado. Eu falei, acabou meu barco, acabou. Perdi tudo que cara, você demorou anos pra não conquistar. Não aconteceu nada. É impressionante como esse barco foi forte. Todo mundo fala da robustez dos Brasílias. Agora, a lição que você tinha perguntado, que fica, é assim, na minha visão de quem passou. Não espere o problema aparecer para tomar precaução. Então, se tiver que risar uma vela, risa antes. Se tiver que ancorar direito, ancora direito, mesmo com mar calmo. Mesmo com mar calmo. Não importa. Porque a tempestade, às vezes, não que venha sem avisar, mas às vezes... Ela não vem sem avisar, mas a força que ela vem, muitas vezes é sem a gente prever. Aquele Pirajá foi incomum. O Pirajá, eles não aparecem na meteorologia. Previsão, não tem previsão. E aquele foi incomum, porque veio do mar e veio de terra. Juntou os dois e bateu na cara do engenho. Então todo mundo sofreu lá. Só que algumas pessoas tiraram os barcos antes. O meu grande erro foi esse. Ter visto que vinha vindo e não ter falado, bom, vamos puxar mais para fora, vamos soltar mais capa. Não, deixei rolar. Esse é um erro. Então assim, eu aprendi com o meu erro. Hoje em dia eu ancoro longe. Eu ancoro
os metros que são necessários. Não importa como está o mar, se tem 9 metros de profundidade, eu faço vezes 3 e jogo. O que der, eu jogo de cabo. Vezes 3 numa situação normal. Não, porque a gente só para se você souber que vai entrar um... Sim, aí você pode joga soltar mais. Mas assim, numa situação normal, calma. Você estava falando que você tem até um conjunto de âncora até mais dimensionada do que precisaria para esse barco, né? Nesse dia não tava, né, com essa âncora. Então, foi um dos motivos de você... Eu acho que foi um dos motivos que eu errei no filamento, é isso também. Porque a âncora que eu tinha antes era uma âncora tão pesada que mesmo com o filamento errado, ele segurava muito bem o barco. E essa âncora era uma âncora certinha pro barco, mas certinha, mais leve. Tinha que estar muito bem ancorado, unhado direitinho, com bastante cabo, e não era o que aconteceu, né? Porque aí quando começa a bater, a proa do barco levanta e o cabo levanta. E aí pra cima a âncora solta. Aí ela solta e dá um pulo pra frente. Isso se chama agarrar. E aí o barco vai andando. Às vezes ele agarra lento, às vezes agarra rápido. Ele sai andando rápido, que foi o que aconteceu comigo. Agarrou muito rápido. E na hora que eu fui ver, tinha essa lancha atrás de mim. Você considera que essa foi o teu maior perrengue? Não, foi o maior perrengue. O outro aqui, eu bati numa pedra na Ilhabela, mas assim, só encostou, porque eu já estava ancorando, e o lugar era um lugar de poita, mas é do lado, onde termina as poitas, do lado eu fui ancorar. Que é aquilo que eu estava comentando com você sobre Ilhabela. Você não tem onde ancorar. Se você ancora muito perto, você está em cima dos outros barcos que estão apoitados, que você não vai poder ancorar com a quantidade de cabo. Então eu fui me afastar um pouco dos barcos, peguei uma pedra. Ah, não tem carta náutica? Não olhei a carta náutica. Naquele momento você estava ancorando o barco. Você está achando que está tudo bem. Também só encostou, mas também não fez nada. O barco chegou a dar uma subidinha na pedra e voltou para trás. Esse mesmo barco aqui? Esse mesmo barco aqui. O bicho é forte então, né? E no Bracuí eu também tive um problema lá. Quando saía da marina, eu abasteci o barco. E lá é um canalzinho para sair. O vento vinha de frente. E eu abasteci o barco, fui me despedir do pessoal que estava lá e tal. Quando eu entrei no barco, eu dei partida no motor, bateu, pegou de primeira. Eu saí, não tinha ligado o tanque de gasolina. Olha que erro grosseiro, amador. Esqueci mesmo, pegou o tanque, o cara deu o tanque, o cara do posto me deu o tanquinho, eu pus do lado aqui, e fui despedir do pessoal. Quando eu voltei, eu nem me toquei. Liguei o motor e saí. O barco andou 10, 20 metros e morreu, né? Aí até eu ver que estava solto, acoplar e tentar ligar, ele também foi em direção à mureta ali. Chegou a encostar, mas também não aconteceu nada. Só encostou, liguei, dei ré e fui embora. Mas é pra... Esses são os perrengues que eu passei, assim, de barco... pra gente falar da estrutura do Brasília, né? Sim. Que é um barco muito forte, né? Robusto. É um tanque de guerra, né? E não é um barco que anda pouco, né? Veleja muito, né, Rodrigo? Acabamos de fazer uma velejada que eu vou pôr nos vídeos aí depois, logo depois aí dessa apresentação com o Antônio aí. That's good. E vocês vão ver aí que o barquinho andou lindo. Tá andando bem agora. Uma coisa que eu não sabia, também acho que é importante mencionar isso para você, pro pessoal que te assiste, é a limpeza do casco. Eu realmente, como eu tenho pouca experiência, eu não sabia a diferença que faz. O Rodrigo, é impressionante, cara, é impressionante, com o casco bem limpinho, como o barco fica diferente. É coisa de 2 nós, que é muito para um veleiro, para quem não conhece, né? Sim. Um veleiro é muito. Eu andava no máximo a 4 nós, hoje eu ando a 6, no vento. Sim. Com Brasília 27 é uma baita velocidade. Hoje a gente com a vela risada e genoa enrolada e ele tava andando 6 nós, 5, 6, 5, 6. E não andava isso com craca. Não tinha craca, mas o fundo tava bem ruim. O que acontece? A pessoa pinta em cima de tinta, sabe? E aí vai ficando uma coisa, aí vai juntando, você começa a raspar, começa a ficar aquele lugar tudo irregular, aí o barco ele fica completamente diferente. Legal. E agora vamos lá, mais uma coisa. O que você tem para falar, por exemplo, o pessoal que tem vontade de ter um barco, certo? Que tá aí na luta, que a maioria do pessoal que assiste a gente aí é o pessoal que tá nessa batalha, igual eu e você já tivemos aí, querendo conquistar o primeiro barco. E o que
que você tem para dizer para eles aí, assim, em termos de não deixe para amanhã, ou não espere o barco ideal, o tamanho ideal? Você tem alguma coisa que você possa aí dar um... É aquilo que eu tava falando pra você, né? Eu esperava comprar um 32 e, assim, meu dinheiro só deu pra comprar um 27 com motor de popa, que faz uma grande diferença. É bem mais barato. Você pode ter uma BMW, você gosta de carro, você pode ter uma BMW e pode ter um Mobi, sei lá, ou o que, um Palio, sei lá, tem Palio ainda? Tem, tem. Sabe, um carro comum. Esse é um barco barato, é um barco hoje que custa aí, eu não estou por dentro de preço de mercado, não vou me arriscar, mas é um barco barato, é um barco que não custa caro. Para manter, depende. Você pode pôr numa marina, toda luxuosa, pode pôr numa poita. Você pode ter marinheira, pode você mesmo fazer o serviço. Então, depende do que você quer. E o que você pode. E o que você pode. Então, se você não pode ter um barco igual esse aqui... Não adianta você esperar, aí você conseguiu e daí você não consegue manter, porque tudo é em pés. É igual você estava falando, teu primeiro veleiro não foi um desse, foi um laser, né? Um pequeno, Magno, né? Magno. Um Magno. Então, se o cara não pode comprar um de cruzeiro hoje, compre um Magno, um laser, um que for para começar. Se depende do lugar onde ele mora, é legal, né? Sim. Por exemplo, eu teria hoje um Hobbycat, por exemplo, 14, se eu morasse num lugar perto de uma represa, Sim. por exemplo, ou aqui em Ubatuba, por exemplo, eu teria. Daria para se divertir muito. Porra, cara, é muito legal brincar com esses barquinhos, é muito legal, é uma brincadeira bacana. Só que assim, se você tem um lugar, em Peruíbe não dá, Peruíbe é mar aberto, você não vai conseguir sair lá em onda e tal, mas se não, eu teria, eu acho. E outra coisa, pra quem tá começando, fazer uma velejada em monotipo, cara, é muito legal, porque você sente o barco. Você tem que sentir o barco, você tem que aprender. O veleiro, ele é igual, eu diria, que é igual o cavalo e o cavaleiro. Eles formam um conjunto, você tem que sentir o barco, você conhece teu barco. Você tem que sentir, ele não pode, você tem que tentar manter um rumo retilíneo, não deixar a proa ficar zanzando pra lá e pra cá, aí você sente na mão, entendeu? Muitas pessoas, velejadores antigos, preferem a cana de leme à roda de leme, porque a roda de leme você perde essa sensibilidade. Eu diria para quem está começando, começar com a cana de leme, para aprender a sentir o barco, porque ali você sente realmente o que o barco quer, se ele quer abrir, se ele quer fechar. Se E ele tem essa diferença, porque o primeiro curso que eu fiz num veleiro, o primeiro barco que eu velejei foi um de roda de leme. É diferente. Totalmente diferente. Você não sente o barco. Eu prefiro a cana de leme. Então, eu não sei se talvez no futuro seja mais confortável, não sei. Sim. Mas hoje eu acho que para quem precisa aprender essa relação, sabe, homem-barco, eu acho que a cana de leme porque você sente realmente qual vai ser o próximo movimento, você se antecede a isso. Antecipa o Exato, você sabe que a proa vai movimento. abrir para um lado, você já vai com o leme, então você fica com a mão o tempo inteiro mexendo, e é uma coisa que não dá para falar para você para onde tem que mexer, é uma coisa sentida no braço, e na força do leme aqui, é um conjunto, então você vai sentindo e vai aprendendo, cada vez você vai conseguindo manter o barco numa linha reta, isso aumenta o segmento. Porque cada vez que ele faz isso, ele breca. Né? Então assim, cara, eu não sei, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu meto as caras. Eu acho que tem que fazer o que gosta, né? Vai esperar o quê? Eu brinco com a regrinha dos 3 terços, né? Nós vamos dividir nossa vida em 3 terços. Quanto que vive um brasileiro médio? 75, 80? Divide por 3. Eu tenho 58, então eu tô no terço final. Vou esperar o quê? É, isso aí. O que eu vou esperar? Eu devia ter feito isso quando eu era mais jovem. Que eu não fiz por medo. Eu comprei uma lancha. Fiquei 4 anos com uma lancha, me arrependi, porque eu curti muito a lancha, curti de verdade, eu e minha família. Mas nunca foi o que eu queria. Porque eu não achava que veleiro eu não ia conseguir, de verdade. Eu achava A gente tem não aquele... tem como manter depois, vai dar um trabalho. Não é bem assim, não, né? você tem que gostar, cara. Sim. Você vai ter que dedicar um E tempo tem que todo mês colocar pra colocar a mão na massa, né? se você não tiver dinheiro, sim. Exatamente. Né? Até porque é bom quando você tá no mar e você sabe mexer, né? Exatamente. Então, aquilo que eu falei, a gente tem motor de popa, vale menos, o barco também não navega tão bem como o motor de centro. Só que assim, eu limpo o carburador do meu barco, eu troco uma vela do motor, eu faço umas coisinhas mínimas, porque é simples, você tem que saber fazer. Sim. Tem que saber mexer na iluminação do seu barco, saber, mais ou menos tem que conhecer, porque se você pretende sair com ele, Lá você não fora não tem pra quem ligar. Mesmo que você tá numa ilha aqui perto, você vai fazer o quê? Né? É isso aí. Agora, eu acho que não tem que esperar, eu acho que assim, no Brasil a gente tem um mito muito grande sobre isso, né? Sobre a questão da náutica, ainda é muito... Você vê, nos Estados Unidos, a quantidade de barco por habitante, eu não vou falar números, mas se você pesquisar aí pro seu canal, você vai mostrar que é absurdamente maior que no Brasil. É uma coisa comum aqui.
né? E no Brasil a pessoa tem um barco, ela já é sinônimo de ser rico, e não é verdade. E não é isso. verdade, Não né? é, veja nós, né, estamos Rodrigo? longe. Eu vendo pizza e você era veterinário. Então, ou seja, a gente tá aqui com muita luta, mas estamos mantendo o nosso sonho, né? Então, mas precisa gostar, Sim. precisa gostar de velejar também, porque velejar é diferente de andar de barco, Sim. porque você tem todo, né, uma técnica e tal. Mas assim, cara, se você velejar uma vez e gostar, vai grudar. Isso eu te garanto. Falando não pra você, mas pra quem tá nos ouvindo. É isso aí. Vai grudar. Se você não gostar de cara, você fala, não gostei. Se você gostar, vai grudar de um jeito. Porque a sensação é de voar, né? Você sabe que nós temos asas, né? Sim. Eu tava vendo um piloto falando, a vela é uma asa e a quilha seria outra asa. É a mesma coisa que o avião faz com as duas asas, o trabalho que a quilha e a vela No fazem. avião é aerodinâmica e aqui é a hidrodinâmica, né? E aí, É a assim, mesma física. A forma que o vento passa aqui na vela e a forma que o vento passa na quilha. Tudo isso daí tem a ver. Então, assim, a sensação de velejar é uma sensação de voar, de liberdade. Voar né? em duas dimensões. E sem motor, né? É muito com bom. a força da né? natureza, né? É espetacular, cara. Ouvindo o barulho do mar, só e mais nada. E Entendeu? um sonzinho, né? Porque hoje a gente foi ouvindo só música boa. Só. Maravilhoso. É isso aí. É isso Muito aí, legal. Antônio. Tem que correr pelo sonho. É isso aí. Pô, Antônio, foi um grande prazer aí você me conceder essa pequena entrevista. Imagina, aí, meu canalzinho. Tem muita coisa pra te passar, é pequenininho, é nada. Olha, o que eu aprendi com você hoje já me valeu de anos aí de experiência, porque eu ganhei muito hoje. Somou muito na minha vida hoje a velejada que eu dei com o Antônio aí. Foi muito boa. E agradecer você aí mais uma vez. Imagina, cara. Foi show de bola parceria, mesmo. Vela é isso. Eu e o Antônio agora já viramos dois amigos. A gente é praticamente vizinho de Poita. E estamos dois barcos de distância. Vamos montar um time aqui, né? Vamos participar das regatas com aí, né? certeza, vamos com certeza. O Antônio também está se preparando aí para começar a fazer uns passeios, charter também. Então depois, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo, que eu vou passar o número de contato dele. E... valeu mesmo, Antônio. Obrigado. Valeu a velejada hoje. Foi demais. Tamo aí. Obrigado aí. Velejar mais vezes. Valeu, então. Falou. E é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, dá aquele joinha aí. Compartilha com os amigos. E como eu falei, vou deixar o contato do Antônio aí. E se gostou muito, vem velejar com a gente. É isso aí. Tanto eu como o Antônio aí fazemos passeios aqui e não ficam esperando amanhã não, já tem muita vontade, vem hoje. Isso mesmo. Porque tá aí, acessível para todos, não é tão caro e vamos velejar, que é o que importa. Grande abraço a todos e bons ventos. E aí estamos aqui, ó, velejando, as velas em cima, o capitão aqui. O que você tá fazendo aqui, capitão? Quem tá no comando? O Sebastião que tá no O comando. Sebastião, olha lá, ó. Flamengo ficando para trás. E o barco vai aí, ó. Olha que velejadinha show. Velejada, Antônio. Valeu, Rodrigo. Valeu, Top. pessoal.